Tudo bem? Olá para vocês. Hoje a gente vai estar resolvendo aqui um exercício de mecânica, tá? Exercício relacionado à matéria de cinemática de corpos rígidos, tá? Antes da gente estar iniciando aqui, vou passar um recadinho rápido, né? Eu sou o professor Leonardo, tá? Esse aqui é o meu telefone de contato para mandar mensagens, WhatsApp ou Telegram, tá? O que eu ofereço é auxílio para a realização de provas ao vivo. O valor para auxiliar na prova é R$ 150. Também ajuda a resolver listas de exercícios em trabalhos em geral, né? Diversas matérias de exatas, aí, mecânica, elétrica, química, em geral, engenharias, tá? Também dou aulas particulares online, tá? O valor é R$ 100 a hora. Então, recado dado, vamos dar prosseguimento aqui ao primeiro exercício de cinemática de corpos rígidos, né? Então, questão 7.1. O motor elétrico com uma peça fixa está girando com velocidade constante de 240 RPM na direção mostrada. Então aqui a gente tem uma base, né, uma haste e um motorzinho elétrico fixo nessa base. Aqui eu tenho uma espécie de disco, um rotor girando, né, de acordo com a setinha indicada aqui, girando a 240 rotações por minuto. Então vamos dar prosseguimento. O alojamento e a base de montagem está inicialmente em repouso. O conjunto inteiro é em seguida posto em rotação em relação ao eixo vertical Z na razão constante de 60 rotações por minuto, com um ângulo fixo de 30 graus. Então aqui nós temos o motor, né? Ele já está girando, ele é inclinado ao longo dessa direção aqui. É como se esse eixo aqui fosse inclinado para cá de 30 graus, né? E além desse giro do motor aqui, existe algum outro mecanismo também que faz com que a base inteira e o conjunto inteiro gire também, tá? Nesse sentido indicado por essa setinha aqui, a 60 rotações por minuto. Então vamos continuar lendo aqui. Determine a velocidade angular ômega z do rotor e da peça em relação ao eixo z minúsculo. Então aqui a gente pode observar que tem um eixo z maiúsculo, né? Mas aqui eu tenho um eixo z minúsculo. Então eu tenho que determinar essa velocidade ômega z. Vamos chamar de velocidade angular total, tá? Essa é a primeira questão, vamos chamar de A. Aí depois tem a B, ó. Determinar também a velocidade angular total, ômega, e a aceleração alfa do rotor da peça. Então vamos imaginar aqui que na letra A, né, a gente vai calcular esse ômega z. Na letra B, a gente vai calcular esse ômega. Na letra C, a gente vai calcular a aceleração angular. Também construir os cones espacial e de corpo para o movimento. Essa parte aqui, depois eu explico no final, tá? Porque ela já está praticamente feita, já está desenhada aqui os cones, tá? É um detalhe que eu vou dar no final. Então vamos começar o exercício, determinar a componente z da velocidade angular total. Então, vou pegar vamos chamar aqui, colocando a letra azul, né? Questão A. Vamos imaginar que a velocidade total desse corpo, né? Esse vetor aqui, é a soma da velocidade que ele tem própria, que é esse giro aqui, esse rotor aqui, ele está girando impulsionado pelo motor. A gente vai chamar de P, tá? É uma rotação própria do motor, mais a rotação angular do conjunto inteiro, girado pela base, que eu vou chamar de velocidade ômega maiúsculo. Aqui, né, ao longo da resolução desses exercícios de mecânica, eu vou sempre representar por esse ômega maiúsculo a velocidade dos eixos, tá? Como assim velocidade dos eixos? Imagina aqui o seguinte, ó. Imagina aqui que eu tenho eixos fixos nesse corpo, ó. Por exemplo, eu tenho esse eixo aqui, eu tenho esse eixo próprio aqui também. Uma corridinha.
Só dar uma melhoradinha aqui no desenho. Eu tenho esse eixo aqui. Eu tenho esse eixo aqui. E eu tenho esse eixo aqui. São eixos que eu vou imaginar que estão presos no corpo, tá? Como o conjunto inteiro, a base inteira gira nesse sentido aqui, é como se esses eixos girassem também, tá? Então esses eixos, eles estão fixos no corpo, eles estão girando também. Então essa velocidade aqui, esse símbolo vai sempre representar a velocidade dos eixos. E aqui vai representar a velocidade própria do rotor aqui. Legal. Como que eu vou resolver isso? Primeiro é o seguinte, eu tenho que determinar como é que eu vou calcular essas velocidades em relação a que sistema de coordenadas, né? O ideal é sempre fazer isso em relação ao sistema de coordenadas que está fixo no corpo, que é esse próprio sistema que eu já desenhei, tá? Por exemplo, aqui, ó, o rotor aqui está girando, né? Uma velocidade que já está na direção desse eixo aqui, ó. É mais fácil de representá-lo. Porém, a velocidade da base é ao longo desse eixo aqui. E não está em nenhum dos eixos fixos no corpo. Então eu vou ter que fazer uma decomposição dessa velocidade aqui. Então vamos lá. Então, essa velocidade aqui, velocidade total, é a velocidade P, que é 240 RPM. Antes de continuar, só fazer uma identificação rapidinho aqui. Vamos chamar esse eixo aqui de eixo, por exemplo, X. X. Aqui vamos chamar de... Aqui o exercício ele chama de eixo, esse aqui de eixo Z, né? Vamos chamar esse aqui de eixo X. X. Esse aqui a gente vai chamar de eixo Y. E esse aqui de eixo Z. Então, legal. Essa componente P já está ao longo do eixo Z, né? Então vamos chamar de módulo P vezes a direção Z minúsculo. Corrigir rapidinho aqui. Aqui é uma multiplicação. Mais. Agora, aquela outra velocidade ali, que é de 60, né? É o módulo. Vezes a direção que ela está. E ela está na direção do Z maiúsculo. Então aqui eu vou representar por um Z maiúsculo. Um vetor unitário Z maiúsculo. Legal. O que eu preciso perceber aqui? E essa velocidade aqui, né? Ao longo do eixo Z maiúsculo, eu tenho que decompor nessa direção uma parcela para cá e uma parcela para cá. Um pouquinho no eixo X minúsculo e um pouquinho no eixo Z minúsculo. E para isso vai depender desse ângulo gama aqui. Corzinha vermelha aqui. Porque quando esse eixo aqui ele inclina para cá, esse eixo aqui ele também inclina para cá. Então aquele mesmo ângulo que aparece aqui também. Ângulo gama. Então a componente que está aqui, esse 60 de rotação, eu vou projetar ao longo dessa direção aqui, usando o cosseno desse ângulo. E vou projetar também uma parcela dela para cá, usando o seno do mesmo ângulo. Portanto, isso vai ficar assim. Essa parcela aqui não altera. Está na direção correta. E já essa aqui. Fazer a decomposição. Então, ao longo do eixo X aqui, vou usar cosseno de gama. Então, vai ser o X minúsculo
o vetor unitário x minúsculo vezes cosseno de gama mais a outra componente aqui ao longo de z minúsculo. Z minúsculo vezes seno de gama. Legal. Repara que essa quantidade aqui, agora eu escrevi ela dessa forma, tá? Então, vamos só recordar disso mais tarde, que a gente vai reutilizar essa quantidade mais para frente. Então, continuando o exercício aqui. Repara que aqui eu tenho uma componente z minúscula e aqui também tem uma componente z minúscula. Então, eu posso agrupar em um fator só. Então, a velocidade angular total vai ser igual a... Eu tenho uma componente x aqui, então vai ser esse produto disso vezes o cosseno de gama com x vezes cosseno de gama na direção x minúsculo mais, e aí agora na direção z minúsculo tem a rotação p mais essa rotação que é o produto desse por seno de gama voando na direção z minúsculo. E aí eu vejo que a velocidade angular total já foi obtida. Era uma das perguntas, né? Aqui, determina a velocidade angular total. Vamos destacar aqui, apesar de eu não ter substituído os valores numéricos, tá? Era basicamente só substituir os valores numéricos. Cosseno de 30, seno de 30 e as rotações, transformando elas em radianos por segundo. E uma outra questão também é a componente z dessa rotação. Muito simples. Essa rotação total, eu já achei que ela tem uma componente x aqui e uma componente z aqui. Tanto a componente wz, ângulo de z minúsculo, é simplesmente essa parcela aqui. A rotação do motor mais a rotação da base atuando ao longo da direção do rotor. Próxima questão era para calcular a aceleração angular alfa do rotor. Vamos chamar de letra C aqui. Como é que eu calculo a aceleração angular? A aceleração angular ela vai ser determinada com uma taxa de variação angular da rotação total em relação ao tempo. Tá? Como é que eu calculo aqui essas derivadas de quantidades que são vetores? Uma maneira fácil de entender isso é como se fosse lembrar que um vetor ele tem direção e sentido, tá? Então essa velocidade w aqui, tá vendo aqui, ó, destacado em preto, ela pode variar em módulo e pode variar em sentido. Para ela variar em módulo, teria que haver uma aceleração do motor aqui, motor fazendo girar tudo isso mais rápido, ou uma aceleração aqui na base, fazendo tudo girar mais rápido. Porém, a gente sabe que isso não acontece, o exercício não cita nada disso. Então é como se fosse uma taxa de variação ao longo do tempo do módulo, né? Ao longo da direção, ao longo da direção de alfa, né? O vetor alfa, ele tem uma direção e ele pode ser dado pela taxa de variação caso haja aceleração dos rotores ali, mais a taxa de variação
da direção desse vetor. Tem que imaginar que esse vetor aqui, ó, assim como os eixos aqui em azul, tudo isso está girando graças ao movimento da base. Então, é o movimento da base que faz mudar a direção de tudo isso. Então, parcela da derivada da direção, dado por essa quantidade aqui, que é o movimento da base, ele efetua no produto vetorial com a velocidade total angular. Né? Ou seja, derivada de direção mais a derivada do... Vamos lá, aqui, a derivada da direção mais a derivada do módulo. A derivada do módulo aqui é nula. Portanto, a aceleração angular é simplesmente a taxa de variação da direção da aceleração angular, da velocidade angular. Para infelizar esse produto vetorial, a forma mais simples é não precisa usar aquela método de matrizes, né? Porque digamos que mais não tem muitas componentes, né? Eles são bem mais simples de fazer. Então, por exemplo, ó, essa quantidade aqui, lembra que eu falei que era para guardar aquela informação lá? Ó? Ela está aqui, ó. Essa quantidade, ela foi resumida nisso aqui. Então, eu vou copiar isso aqui lá. Vamos dar uma copiada aqui. Eu tenho que fazer o produto vetorial com essa quantidade W aqui. Quantidade W era isso aqui tudo. Vamos copiar isso aqui tudo também, ó. Bom, acho que na verdade vai ficar um pouquinho pequena aqui a nossa folha, né? O espaço não vai ficar legal para poder entender direitinho. Vamos fazer na forma matricial, que acaba sendo mais econômica em termos de espaço, né? Eu vou colocar uma matriz aqui, 3×3, componentes x, y, z, né? Dos vetores unitários, x, y, z. Agora os componentes dessa velocidade aqui, ela está aqui, né? Ela só tem componente x e z, que é a velocidade vezes o cosseno, a velocidade vezes seno. Velocidade da base vezes o cosseno, componente y é zero, e a velocidade vezes seno. Agora as componentes da velocidade angular total. É isso tudo aqui. Então, de novo, repete essa quantidade aqui. E aqui a gente vai ter componente y zero também. Na componente z é a mesma coisa, porém somado mais p. Eu tenho p mais a rotação do rotor mais essa componente da rotação dos eixos. Legal, vamos fechar a nossa matriz aqui. E agora, a aceleração angular total é simplesmente o produto vetorial. Desculpa, né? É simplesmente o determinante dessa matriz. Portanto, a aceleração angular, calcular esse determinante. Primeiro tem que fazer essa multiplicação aqui.
Repara que passa por um zero. Ó. Passa pelo zero do meio. Então essa multiplicação vai dar zero. Depois tem que calcular esse produto aqui. Daqui para cá. E passando por esse também. Esse vezes esse. Vezes esse. Portanto, vai dar. Vou escrever aqui. W aqui, né? Repara que tem W aqui e aqui também. Então vai dar W ao quadrado. Vezes seno. E vezes seno. Na direção Y. E tem que fazer o produto também desse com esse. Passando pelo Z aqui. Repara que tem um zero, né? Portanto, vai dar zero. Agora tem que fazer o produto reverso, que é esse vezes esse vezes esse, que também tem um zero, vai se anular. Esse vezes esse, e passando por esse aqui também. Lembrando que quando faz a multiplicação reversa, troca o sinal, né? Portanto, a gente vai ter aqui um menos. Aí eu vou ter esse W vezes P vezes cosseno. Eu multipliquei essa quantidade aqui por P. Agora eu vou multiplicar essa quantidade aqui por essa quantidade aqui. Vai simplesmente dar esse ômega ao quadrado vezes seno um pouquinho a página para cá. Opa! Coisas escritas aqui. Para não atrapalhar, vamos manter na linha de baixo aqui. Vezes cosseno. Tudo isso na direção Y. Então agora resta fazer a última multiplicação reversa, que é esse vezes esse, também com esse aqui. Como passa por um zero, vai dar zero, portanto não precisa escrever. Repara que tem um sinal de menos aqui, né? Se eu tirar esse parênteses aqui, esse sinal de menos vai para o primeiro termo e para o segundo. Vamos fazer isso. Vou tirar no parênteses aqui, deixa eu apagar ele. E apagando aqui. Esse sinal de menos, de mais, vira um sinal de menos. E esse y aqui, ele acaba também fazendo um distributivo. Ele vai para o segundo termo. E para o primeiro termo aqui. Tá um pouco apertado, mas dá para a gente entender, né? Que aqui também tem também tem aqui componente y do versor unitário. E eu percebo que essa quantidade aqui que está positiva é igual a essa aqui que está negativa. Eles se cancelam. E o que sobra? Sobra aqui a aceleração angular, portanto, nesse sistema de coordenadas azul que eu tinha desenhado aqui, com esse seno x, esse seno y e esse seno z, a aceleração angular vai ser igual a menos a rotação da base vezes a rotação do rotor vezes o cosseno
Tudo isso na direção do versor y minúsculo. E essa é a aceleração angular. Com isso a gente termina o exercício, tá? Com relação aos cones facial e corporal, né? É uma maneira de a gente imaginar o movimento total desse sistema, né? Porque esse rotor está girando, mas além de estar girando, o conjunto inteiro gira também. É equivalente a imaginar que esse aqui é um cone fixo, né? É o cone de espaço, ele não se mexe. E aqui eu tenho um cone do corpo. Esse cone do corpo, ele vai tangenciar o cone do espaço. E além de tangenciar, ele vai rolar sem deslizar. E, portanto, imagine que ele está rolando em torno do cone fixo. Esse movimento de cone fixo e cone do corpo é equivalente ao movimento real, tá? Do rotor girando aqui. E aí finalizamos então esse exercício, tá? Vamos finalizar aqui.